Se foi ele que fez, ele tem o governo, o domínio. Resumindo, Gênesis capítulo 1. Ele forma tudo que há na terra. Ele olhou para as águas e disse: mar produz animal segundo a sua espécie. Olhou para o céu e disse: céus produz animal segundo a sua espécie. Olhou para a terra e disse: terra produza animal segundo a sua espécie. Isso era bom. Em Gênesis 1:26 ele diz: façamos agora o homem. É um termo no plural. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Ainda vai dar autoridade ao homem, e dominará sobre os peixes do mar, sobre a ave do céu, sobre todo animal que rasteja sobre o campo. Viu Deus que era bom. Em Gênesis capítulo 1 Deus planeja. Gênesis capítulo 2 Deus forma. Gênesis capítulo 2:7 Deus dá o espírito ao homem, dá a ele o estado tricotômico. 1 Tessalonicenses 5:23, corpo, a matéria, a alma e o espírito. Então agora o homem tem a identidade de Deus sobre a sua criação. Gênesis capítulo 2, Deus planta um jardim dentro do Éden, dá ao homem a lei, um estatuto, uma ordem, que ele poderia desfrutar. O tempo foi embora. Este período, irmãos, da criação do homem, o texto que eu falei, fala do seu estado natural, chamado inocência. A inocência, porque ele não tinha conhecimento do pecado. Quem ama a Bíblia sabe o que eu estou falando. Seu estado natural da porque ele não tinha conhecimento do. Dentro da história é chamado de dispensação. A dispensação é um período de tempo, irmãos. É do termo latim, dispensation, e significa um período de tempo em que Deus prova o homem, a sua obediência a respeito da revelação da vontade divina, a vontade de Deus. Mas também é chamado de oikonomia. É um termo grego para denotar a boa arte de administrar, ou bom administrador. Nisso, Deus é o administrador dos tempos, dos períodos e das estações. Dentro disso aí o texto se encaixa, porque fala sobre o período de tempo em que Deus prova o homem no seu estado natural. Dentro de Gênesis capítulo 2 é chamada de aliança edêmica. É de dentro do Éden, no coração do Éden, Deus dá aliança ao homem. Ele estava no Éden. Lá o Senhor, Gênesis capítulo 2, ele disse: ele gera a família. Gênesis 2:18, gera a família do homem da sua parte direita, do seu lado, traz a unidade. Gênesis capítulo 3, Deus dá a lei, o homem peca. Em Gênesis capítulo 3, sai do seu estado natural, da sua inocência. É ou não é? Gênesis 3:1 diz: a serpente era mais astuta do que todas as animarias que havia sobre a terra, e ela veio para a mulher e invertiu a verdade de João capítulo 8, versículo 44. Jesus chegou para o judeu e disse: ó, o pai de vocês é o de... Eles eram judeus, da descendência de Israel, né? Aí ele bateu: mas nós também somos filhos de Abraão. Ele disse: olha, sabe quem é o vosso pai? O diabo, porque ele foi um mentiroso, um enganador e nunca se firmou na verdade. Aleluia. Ele veio com palavras bonitas para Eva cai, ela peca juntamente com seu esposo chamado Adão. Não que não era aqueles começos do fruto, pelo fato dele ser de semelhança de Deus. Se você lê o texto, porque a gente lê a Bíblia e passa por ela sem compreender. Eu leio aquele nome ali, eu leio, vou colocar aqui, eu leio o nome do conjunto ali, mas a Bíblia é nossa lei, a Bíblia é o livro de Deus. Como nós que somos servos de Deus, nós temos esse compromisso de buscar este livro. Vamos continuar. E quando o homem pecou, saiu do seu estado natural da inocência. Chama de transgressão. Ele transgrediu uma lei, e essa lei era a vontade de Deus. Então agora ele sai do seu estado natural da inocência e vai para a consciência. Expulso do jardim, do lugar deleitoso, lugar de alegria, é colocado para fora e vai viver debaixo da lei de Deus agora. Romanos capítulo 5, versículo 8 vai dizer: Deus prova o seu amor para com? Em que Cristo morreu por? Sendo nós ainda pecadores. Está falando da eternidade, irmãos. Lá no capítulo 3, quando ele pecou, e os seus olhos foram abertos para o pecado, a sua consciência pesou, por causa que pecou contra Deus, ele vai se esconder da face do Senhor. Mas ele é quem criou tudo, quem se esconde dele? Ninguém. O salmista vai dizer: se eu subir até o céu, eu sei que lá tu estás. Se eu descer a mais profundo abismo, eu sei. Ele está em todo canto, irmãos. E o diabo convenceu a mente humana que ele pecou contra Deus e fez o homem se esconder. Gênesis 3:8. Ele se esconde da presença de quem o formou. Certo dia Isaías disse que porventura contenderá o caco
ao oleiro? Ou o vaso aquele que me formou? Sabe o que ele estava querendo dizer? Quem tem o controle é quem criou ele, meu amigo. Glória a Deus! E ninguém pode impedir isso. E o diabo tentou impedir isso, irmãos, por causa do pecado. O pecado em Romanos capítulo 6, versículo 23, ele causa a morte. Né? É ou não é? Porquanto o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o que? A vida eterna por Cristo Jesus, o Senhor. Quando o homem pecou em Gênesis capítulo 13, irmão, saiu do seu estado natural da inocência, foi a consciência, condenado pela sua mente. Vou deixar essa parte depois. Foi condenado pela sua memória, a sua mente foi condenada. Ele passou a se esconder da presença de Deus.